um orgulho poder estar aqui nessa mesa junto com professores, companheiros da USP, carteiros, metroviários, muitas das categorias que são linha de frente disso que tem sido essa maior onda de greves em 20 anos, que começou com os garis, passou pela USP, e agora estamos vendo a greve dos companheiros carteiros. Venho falar com vocês uma categoria que está esse ano batendo mais um recorde de mortes em acidentes de trabalho. Esse ano já temos 14 companheiros que morreram no trabalho, centenas que sofrem acidentes e são afastados, que a gente trabalha com produtos cancerígenos, perigosos, e que a empresa não reconhece. Enquanto eu estou falando com vocês, tem um ex-diretor da Petrobras que foi preso anteontem. Esse diretor indicado pelo José Dirceu, do PT, da mesma corrente do Lula. Vários gerentes da Petrobras se encontram presos junto com esse diretor, Renato Duque. Vários presidentes, donos e diretores de várias das maiores empreiteiras do país foram presos juntos. Enquanto isso, 2 dias atrás, quinta-feira, a gente viu a maior central sindical desse país, a CUT, fazer um ato aqui em São Paulo que, segundo ela, reuniu 20 mil pessoas e falava em reforma política. Mas não falava uma palavra sobre a falta d'água em São Paulo e uma palavra sobre esse imenso esquema de corrupção, que já se sabe que envolveu contratos de 60 bilhões de reais. Se especula que entre 1% e 5% de 60 bilhões de reais foram desviados. Dinheiro esse que podia ser usado para fazer obras para não faltar água. Nada disso foi dito nesse ato da CUT, que fala em reforma política e quer fazer uma reforma política, um plebiscito, sim ou não, para que esse parlamento, cheio de empresários, cheio de gente financiada por empresários, que se fala que tem mais de 40 desses deputados envolvidos no esquema da Petrobras, que esse parlamento decida o que tenha que mudar nesse regime político do país. Nós não confiamos que esse parlamento podre, cheio de empresários e corruptos financiados por empresários, possa fazer isso. Por isso, uma das coisas que achamos que temos que debater aqui é uma proposta que, se fosse séria para os trabalhadores votar, era uma coisa muito simples, que nenhum político, nenhum deputado, nenhum juiz, nenhum alto cargo indicado da Petrobras ganhasse mais do que um professor. E que nenhum professor ganhe menos do que a Constituição exige, que é R$ 3.097, hoje em dia, segundo o Diese. Queria voltar ao escândalo da Petrobras. Enquanto a mesma CUT que fala numa reforma política para esse parlamento votar alguma coisa, ela não fala uma palavra do que está acontecendo na Petrobras. A maioria dos sindicatos petroleiros do país são dirigidos pela CUT. E não tem uma palavra a dizer sobre o que está acontecendo nessa empresa. A maior empresa do país, que tem 80 mil funcionários próprios e 320 mil terceirizados. Não tem dito nada. Marcou uma reunião para daqui a 10 dias com a presidente da Petrobras para discutir o que está sendo feito. Não disse nada do que está acontecendo. Nós, tal como não confiamos que essa reforma política pode ser feita por esse parlamento, também não confiamos nessa investigação. Não confiamos que vai ser nesse parlamento, numa CPI, que o PT e o PSDB fecharam um acordo para pararem de chamar gente do PT ou do PSDB, porque os dois estão envolvidos no esquema, que esse parlamento vai desvendar alguma coisa. Não confiamos que vai ser esses diretores indicados pelo PT, pelo PMDB, que vão descobrir alguma coisa. Não confiamos que vai ser a empresa de auditoria que sai nos jornais, que ela está apurando coisa. Essa empresa de auditoria, Pricewaterhouse, ela que assinou o balanço fraudulento da JP Morgan, um dos bancos que faliu e começou a crise capitalista mundial. Essa empresa que faz fraudes no mundo todo é quem vai apurar a verdade na Petrobras. Não confiamos nisso. Achamos que só pode ser da mão de nós, trabalhadores, que podemos investigar de verdade o que foi feito. Não vai ser desse parlamento, não vai ser desses diretores da Petrobras, não vai ser dessa empresa.
Nós, trabalhadores, precisamos colocar um movimento para ter uma investigação independente, um movimento para confiscar os bens de quem se enriqueceu com toda essa corrupção de bilhões de reais. E, como eu já falei, esse dinheiro podia estar a serviço de fazer um plano de obras públicas para que não falte água, para que não falte moradia. Por isso que estamos lutando com um pequeno bloco, junto a alguns companheiros, em meio a uma chapa de oposição ao sindicato de Duque de Caxias, que é um dos maiores sindicatos petroleiros do país, para levar à frente ideias nossa classe como essa, para lutar por uma investigação independente nessa empresa, confisco dos bens dos corruptos e corruptores, para lutar por uma Petrobras 100% estatal, para lutar que os terceirizados tenham iguais direitos e tenham o mesmo contrato de trabalho que os petroleiros. E porque o movimento Nossa Classe, essa união nossa de professores, petroleiros, carteiros, com uma ideia para o conjunto da classe, para os conjuntos oprimidos, para os gays, para as lésbicas, para quem está faltando água, para quem falta moradia, merece existir nessa que é uma das maiores categorias do país, estratégica da maior empresa do país. Nós, do Nossa Classe, lutamos para fazer isso, nessa imensa empresa, nessa difícil batalha, numa empresa que é dirigida pelo PT, e os sindicatos são do PT, inclusive vários diretores são ex-sindicalistas, para que essas ideias nossas ganhem força nessa categoria estratégica. Fico muito orgulhoso de estar aqui e de, junto, aprender do que está sendo feito e do que está mudando na vida das pessoas, na coragem, na convicção que eu ouço ao ouvir a Marília, companheira professora, falar, o companheiro metroviário. Essa é a força que precisamos para construir nosso movimento e confiar nas nossas forças, para fazer como fizeram na USP, como fizeram em Garis, e poder confiar só nas nossas forças e poder falar também na Petrobras, que não tem arrego.